Meu marido me convenceu a colocar a casa que herdei da minha mãe em nome dele para proteção fiscal. Um dia depois, ele a colocou à venda e me entregou um pedido de divórcio. Se confiança fizesse barulho, a minha teria quebrado todas as janelas da vizinhança no dia em que assinei aqueles papéis. Meu casamento com Gustavo durava 8 anos, e nesse tempo todo, ele construiu a imagem do parceiro perfeito tijolo por tijolo. Ele era o cara que lembrava do aniversário da minha mãe, que preparava meu chá favorito quando eu estava estressada e que, acima de tudo, parecia genuinamente investido no nosso futuro. A gente não era rico, mas tinha uma vida confortável. O único bem de valor real que eu possuía era a casa onde cresci, a herança que minha mãe me deixou. Para mim, aquelas paredes eram mais do que alvenaria, era o meu último elo com ela. Eu ainda sentia o cheiro do bolo de fubá que ela fazia nas tardes de domingo e via a marca no batente da porta da cozinha onde meu pai media minha altura. Era meu chão, meu porto seguro. Por isso, quando Gustavo veio com a conversa de proteção fiscal, eu deveria ter desconfiado. Mas ele foi tão suave, tão convincente. Ele desenhou cenários, falou de impostos, de como o governo poderia um dia tomar uma parte do que era meu por direito. Débora, amor, entenda, ele disse, segurando minhas mãos naquela noite, com os olhos mais sinceros que eu já tinha visto. Isso é só uma formalidade. A casa continua sendo sua, nossa. Colocando no meu nome, a gente cria uma barreira legal. É uma jogada de mestre para proteger nosso patrimônio, o futuro dos nossos filhos, se a gente tiver. A ideia de filhos. Ele sabia exatamente onde me tocar. Uma vozinha no fundo da minha cabeça gritava que era loucura, que minha mãe jamais aprovaria. Mas a voz dele era mais alta, mais calma, e prometia segurança. E eu, cega pelo amor e pela confiança que ele cultivou por quase uma década, acreditei. No dia seguinte no cartório, o cheiro de papel velho e a seriedade do tabelião me deram um calafrio, mas eu ignorei. Assinei cada página, transferindo meu único refúgio no mundo para o nome do homem que eu amava. Saí de lá me sentindo uma adulta responsável, uma parceira de verdade. Essa sensação durou exatamente um dia. Na terça-feira, ao voltar do trabalho, meu coração gelou. Havia uma placa fincada no meu jardim, vermelha e branca com letras garrafais, vende-se. Pensei que era um engano, uma piada de mau gosto. Corri para dentro, a chave tremendo na minha mão. A casa estava silenciosa e fria. E sobre a mesa da cozinha, onde tomávamos café da manhã juntos todos os dias, havia um envelope pardo com meu nome. Dentro nenhum bilhete, nenhuma carta de amor. Apenas os papéis frios e impessoais do nosso pedido de divórcio. O choque inicial deu lugar a um pânico gelado. Liguei para o Gustavo, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. A voz dele do outro lado da linha era a de um estranho. O calor, a intimidade, tudo tinha desaparecido, substituído por um tom de impaciência corporativa. Qual parte você não entendeu, Débora? Acabou. Tentei argumentar, falar da casa, da nossa vida, mas ele me cortou. A casa? A casa está no meu nome. Legalmente. Você tem uma semana para tirar suas coisas pessoais. E seja rápida, por favor. A corretora vai começar a trazer visitantes. E então veio o golpe final. Eu perguntei o porquê, a pergunta mais idiota e humana de todas. Ele fez uma pausa e disse, a vida anda. A minha andou. A Vanessa e eu estamos muito felizes. Vanessa, a instrutora de yoga com quem ele jurava que só tinha uma amizade profissional. A peça final do quebra-cabeça se encaixou com uma brutalidade que me deixou sem ar. Os dias seguintes foram um borrão de humilhação e caixas de papelão. Cada objeto que eu embalava era uma facada. As fotos do nosso casamento, as canecas de café que compramos na nossa primeira viagem, tudo parecia uma piada de mau gosto. Eu me sentia uma intrusa na casa onde dei meus primeiros passos. Amigos ligavam, minha irmã se ofereceu para ajudar, mas eu estava paralisada pela vergonha. Como eu pude ser tão cega? Tão estupidamente e redondamente cega? No sábado, último dia do prazo que ele me deu, eu estava no sótão, um lugar empoeirado e cheio de coisas que não eram tocadas há anos. Procurava pelos álbuns de fotos da minha infância quando minha mão bateu numa caixa de madeira antiga. Era o baú de memórias da minha mãe. Abri e embaixo de toalhas de mesa bordadas, encontrei o que pareciam ser 5 cadernos de capa dura. Eram os diários dela. Sentei ali mesmo no chão empoeirado e comecei a ler. As primeiras páginas eram doces, falavam do jardim, de receitas, de mim. Mas conforme avancei para os anos mais recentes, o tom mudou. Minha mãe começou a documentar o que ela chamava de sua guerra secreta. Uma entrada de 2012, o cheiro de umidade voltou no quarto dos fundos. Outra mancha escura aparecendo perto do rodapé. Gastei uma fortuna no último concerto que não durou nada.
Seu pai acha que é só pintar por cima, mas eu sinto que o problema vem de dentro das paredes. E outra, de 2014. Chamei um especialista hoje. Ele usou um aparelho estranho e disse que a infiltração no porão comprometeu parte da madeira de sustentação. O orçamento para o conserto me fez chorar. Onde vamos arrumar tanto dinheiro? Página após página, ela detalhava a luta contra o mofo, as infiltrações, os reparos superficiais que meu pai fazia para economizar, as cotações absurdas que eles nunca puderam pagar. Eu fechei o último diário. As lágrimas de desespero tinham secado e no lugar delas, uma clareza fria e cortante. Gustavo achava que tinha roubado minha herança. Mal sabia ele que acabará de me entregar a verdadeira herança da minha mãe, não a casa, mas a arma perfeita para destruí-lo. Instalada no meu novo apartamento alugado, um lugar minúsculo que cheirava a tinta fresca e solidão, os diários da minha mãe se tornaram minha obsessão. Cada noite eu os relia, e as peças do passado começavam a se encaixar de uma forma sombria. Lembrei-me de como minha mãe vivia se queixando de um cheiro de chuva, dentro de casa, mesmo nos dias mais secos e ensolarados. Lembrei-me do meu pai, sempre com um balde de massa corrida e um pincel na mão, dizendo que era só uma manchinha boba, e que ela se preocupava demais. Na época eu via como o jeito econômico e prático dele. Agora eu via como uma tentativa desesperada de colocar um curativo em uma ferida de câncer. Aquele cheiro não era de chuva, era de podridão. As manchas não eram bobas, eram a ponta de um iceberg de negligência e problemas estruturais. Com essa nova clareza, marquei uma consulta com uma advogada, a doutora Flávia, uma mulher de olhar firme e palavras precisas que uma amiga me indicou. Ela ouviu minha história com uma paciência quase terapêutica, analisou a cópia dos documentos que eu havia assinado e, no final, deu o veredito que eu temia, mas já esperava. Débora, para ser franca, suas chances em um tribunal são mínimas. Você assinou o documento de transferência por vontade própria. Alegar manipulação emocional, ou o que chamamos de dolo, é uma batalha caríssima, longa e com pouquíssimas garantias de sucesso. Senti o resto da minha esperança murchar. Eu estava pronta para ir embora quando ela acrescentou, quase como um pensamento posterior. A única coisa que você precisa saber, para seu próprio conhecimento, é que a lei protege o comprador. O vendedor, neste caso o seu ex-marido, tem a obrigação legal de declarar todos os vícios ocultos do imóvel. Se ele vender a casa sabendo de um problema grave, como uma infiltração estrutural, e não avisar, o negócio pode ser desfeito e ele pode ser processado por perdas e danos. Foi como se ela tivesse acendido uma luz num quarto escuro. Saí do escritório dela não mais como uma vítima, mas como alguém que tinha recebido um mapa. Naquela noite a confirmação que eu precisava veio na forma de uma mensagem de uma amiga em comum, cheia de pena. Amiga, sinto muito. Fiquei sabendo que o Gustavo está super feliz, disse que já achou um casal para comprar a casa e que o negócio fecha no mês que vem. Ele e a Vanessa já estão até vendo apartamento na praia. A arrogância dele, a pressa em pegar o dinheiro e fugir para uma vida feliz com a outra, aquilo foi o combustível que faltava. Ele esperava que eu chorasse, que eu brigasse por migalhas na justiça. Ele não esperava que eu fosse silenciosa. Ele não esperava que eu usasse o conhecimento da minha mãe. A semente da vingança não estava apenas plantada, estava germinando com uma força avassaladora. Ele queria o dinheiro da casa? Eu faria daquela casa o seu maior pesadelo financeiro. Meu plano precisava de precisão cirúrgica. O primeiro passo era descobrir quando a armadilha deveria ser acionada. Por 2 dias me tornei uma sombra. Estacionei meu carro numa rua próxima à minha antiga casa, com uma visão clara do jardim. Na segunda tarde, a recompensa veio. Vi a corretora, uma mulher loira e falante, mostrando a casa para o mesmo casal que eu já tinha visto antes. Eles pareciam encantados, medindo paredes com os olhos, sorrindo. Fiquei ali por quase 2 horas até que eles saíram. Consegui ouvir a corretora dizendo algo para o casal enquanto se despediam na calçada. Fiquem tranquilos, a vistoria técnica está marcada para quinta. Depois disso, é só assinar. Bingo! Eu tinha meu alvo e minha data. O passo seguinte era a comunicação. Eu não podia usar meu telefone, meu computador, nada que pudesse ser rastreado. Fui a uma biblioteca pública do outro lado da cidade, um lugar com computadores de acesso livre e cheiro de livros antigos. Sentei-me em um cubículo anônimo e criei uma conta de e-mail. O nome de usuário era uma pequena obra de arte em dissimulação. Vizinho preocupado 1960@email.com. Era genérico, impessoal e sugeria alguém mais velho, um senhor de bairro. Passei quase 1 hora elaborando a mensagem. Cada palavra foi escolhida a dedo, pesada e analisada.
Não podia soar como uma ex-esposa raivosa, tinha que ter o tom de um vizinho gentil e um pouco fofoqueiro, que só queria ajudar. O destinatário seria a corretora dos compradores. O nome dela estava na placa em frente à casa. Com o e-mail aberto e o cursor piscando, comecei a digitar. O assunto era uma pequena informação sobre a casa da Rua das Flores. O texto dizia: prezada senhora, desculpe o incômodo. Sou um vizinho antigo e conheci a dona Helena, a proprietária original da casa, por muitos anos. Uma senhora de um coração enorme, que Deus a tenha. Lembro-me que ela, coitada, sempre reclamava de umas infiltrações teimosas que iam e voltavam, principalmente no porão e no sótão. Não sei se o atual proprietário, que era genro dela, tem conhecimento disso. Apenas como um gesto de boa vizinhança. Talvez fosse prudente pedir ao engenheiro da vistoria para dar uma atenção especial às paredes do porão com um daqueles aparelhos que medem umidade, e verificar com cuidado as vigas de madeira do telhado. Ela sempre dizia que a casa respirava estranho. Enfim, é só uma dica de quem se preocupa. Felicidades aos novos moradores. Reli o texto 10 vezes. Era perfeito. Sutil, específico e com uma negação plausível para mim e até para o Gustavo. Eu era o fantasma anônimo da boa vizinhança. Com o coração batendo forte, movi o cursor sobre o botão enviar. Era o ponto sem retorno. Cliquei. A mensagem se foi, uma flecha digital disparada em silêncio. Saí da biblioteca sentindo um calafrio, uma mistura de medo e poder. A armadilha estava montada. Agora era só esperar o barulho do desmoronamento. A quinta-feira, dia da vistoria, foi o dia mais longo da minha vida. Cada notificação no celular era um pequeno infarto. Tentei trabalhar, mas as palavras na tela do computador se embaralhavam. O silêncio se arrastou pelo resto do dia e pela manhã de sexta-feira. Comecei a achar que meu plano tinha falhado, que o inspetor não tinha levado a sério a dica, que o casal compraria a casa e Gustavo sairia impune, rindo de mim da sua nova varanda na praia. A ansiedade era um nó na minha garganta. Então, na sexta, às 3 da tarde, meu telefone tocou. Era ele. Deixei chamar 3 vezes, respirando fundo para acalmar a adrenalina, e atendi com a voz mais neutra que consegui produzir. Alô? A explosão foi imediata, um urro distorcido pela raiva do outro lado da linha. O que foi que você fez? Você me paga, Débora, você me paga. Forcei uma expressão de confusão na minha voz. Gustavo? Calma, eu não estou entendendo nada. O que aconteceu? Ele mal me ouvia. Não se faça de idiota. A vistoria. O casal chamou um engenheiro que revirou a casa do avesso. De onde ele tirou a ideia de trazer câmera térmica? De onde ele tirou a ideia de inspecionar viga por viga no sótão? Mantive a calma, a voz suave de uma inocente pega de surpresa. Nossa, que estranho. Mas, ele achou alguma coisa? A risada de Gustavo foi puro desespero. Achou alguma coisa? Ele achou o fim do mundo. O relatório é uma sentença de morte, Débora. Mofo negro tóxico por trás das paredes do porão, as vigas do telhado comprometidas pela umidade. Um orçamento de reparo que dá quase 40% do valor que eu pedi. 40%. Agora era a hora da estocada final. Usei um tom de falsa lembrança. Mofo. Ah, é verdade. Nossa, a mamãe sempre se queixava de umas manchinhas, né? Mas eu tinha certeza que você tinha arrumado tudo naquela reforma que fez antes de colocar a placa. Você não verificou tudo direitinho, meu bem? O meu bem saiu com um veneno doce que só eu percebi. Ele ficou em silêncio por um segundo, pego de surpresa. Os compradores cancelaram tudo, Débora. E o corretor deles está me ameaçando com um processo por ocultar problemas. Por fraude. Eles vão acabar comigo. Foi aí que a minha voz mudou. O tom de coitadinha sumiu, dando lugar a um gelo cortante. Eles vão acabar com você, Gustavo. Vamos ser claros. Você me disse que era o gênio das finanças. Que era uma jogada de mestre. Você assumiu o controle, a casa, a responsabilidade. Eu só fui a idiota que assinou os papéis, lembra? A casa era sua. O problema é todo seu. Não esperei ele responder. Desliguei. O clique do telefone encerrando a chamada soou como o mais belo dos aplausos no silêncio do meu pequeno apartamento. E pela primeira vez em meses eu sorri. Um sorriso genuíno, de quem assistia da arquibancada o castelo de cartas do inimigo desmoronar. Os meses que se seguiram foram de uma calmaria surpreendente. O processo de divórcio, que eu imaginei que seria uma guerra de trincheiras, foi uma rendição rápida e silenciosa. Sem a fortuna da venda da casa para bancar uma briga judicial, Gustavo estava desarmado. Ele aceitou a separação de bens padrão sem contestar, ansioso apenas para me tirar legalmente de sua vida, como se eu fosse a fonte de todo o seu azar. Doutora.
Flávia cuidou de tudo com uma eficiência discreta e em pouco tempo eu estava oficialmente divorciada. Livre. As notícias sobre Gustavo chegavam em fragmentos, através de amigos em comum. Ele estava preso num pesadelo que ele mesmo construiu. A casa, agora legalmente sua e somente sua, era uma âncora em seu pescoço. Ele era obrigado a divulgar o laudo catastrófico da vistoria para qualquer novo interessado, o que obviamente espantava todos os compradores. Ninguém queria adquirir um problema daquele tamanho. Ele tentou baixar o preço drasticamente, mas o valor do conserto continuava sendo um impeditivo. Ele não podia vender e não tinha dinheiro para consertar. Estava preso, pagando as contas de um imóvel invendável que drenava suas economias. A cereja do bolo veio umas semanas depois. A mesma amiga que havia me contado dos planos praianos do ex-casal me ligou com a última fofoca. Vanessa o tinha deixado. Aparentemente a vida ao lado de um homem estressado, sem dinheiro e dono de uma casa mofada não era o sonho que ela havia comprado. O castelo de cartas dele não só desmoronou, como o vento levou até a rainha de copas. Eu, por outro lado, florescia na minha nova simplicidade. Meu apartamento alugado, que antes parecerá um símbolo da minha derrota, agora era meu santuário. Cada móvel comprado com meu próprio dinheiro, cada conta paga com meu trabalho, era uma pequena declaração de independência. Eu não recuperei a casa da minha mãe, e a verdade é que eu nem a queria mais. As boas memórias que eu tinha dela estavam no meu coração, não naquelas paredes que foram palco de tanta traição e dor. A casa se tornou a prisão dele, e isso era mais justo do que qualquer acordo judicial. Na semana passada, comprei um pequeno vaso de samambaia e o coloquei na minha varanda. Enquanto arregava, olhando o sol da manhã, senti uma onda de paz tão profunda que quase chorei. Percebi que Gustavo não tinha me roubado nada de verdade. Ele tentou levar os tijolos, o concreto, o valor monetário. Mas a verdadeira herança da minha mãe não era a propriedade. Era a força que ela me mostrou em seus diários, a resiliência de lutar uma batalha perdida e o mais importante, o conhecimento que ela deixou para trás. Usei esse conhecimento para garantir minha liberdade e para entregar a ele a mais perfeita e poética das justiças. Ele ficou com a casa podre. Eu fiquei com a minha vida de volta. E no final das contas, não há preço que pague por isso.